Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. We've got some difficult days ahead. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿Vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Estreamos hoje um novo canal, onde promoveremos debates de tudo e com todos, em colombiano, em argentino, em boliviano, em brasileiro, essa riqueza que se esconde por trás do portunhol. Bem-vindos. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. A partir do ano 2000, se dá uma confluência de movimentos populares na região, que estruturam diversos modelos progressistas, desenvolvendo avanços importantes na inclusão social e na luta contra a desigualdade. O golpe de Estado em Honduras e a desaceleração econômica da região abrem a porta para uma mudança na correlação de forças explícita nos recentes resultados eleitorais na Argentina, nas legislativas venezuelanas e na crise econômica e institucional que vive o Brasil. Hoje, em Tertúlia, analisamos as causas e implicações da nova conjuntura política na América Latina. Então hoje vamos discutir o novo ciclo na América Latina. A gente vai começar com o desafio de fazer um pronóstico geral. Então vamos começar. Salvador? Eu começaria por sair da conjuntura somente eleitoral. O mundo ele vive uma crise internacional, econômica, ética, maior, que tem afetado não só os países latino-americanos, mas afetado inclusive os países europeus. Né? A própria eleição nos Estados Unidos eu acho que é um demonstrativo disso. A gente tem que começar a analisar do macro para o micro. Né? A América Latina, mais especificamente a América do Sul, não está isolada do restante do mundo. Né? A gente está diante de uma crise estrutural do capitalismo que vem afetando os países da OCDE, América do Norte, Europa, Japão, Oceania, enfim. E a gente vê também nesses países uma crise que resulta, inclusive, né, na chegada de governos conservadores ao poder e com desmantelamento daquilo que se convencionou chamar de estado de bem-estar social. A gente tem importantes movimentos, mudanças, caracterizações que vêm de antes do recente ciclo eleitoral, onde de fato os progressismos estão sendo derrotados nas urnas. Quando a gente olha para a América Latina, a gente vê uma crise econômica que vai se fundamentar principalmente na questão das commodities. Esses governos progressistas, eles se ancoraram fortemente durante boa parte desse início do século XXI nos altos preços de commodities. A Venezuela, o seu PIB depende em torno de 99% da exportação e da produção na área petrolífera. Na verdade, de onde nascem esses processos e também como agendas conservadoras, nacionalistas, em termos de discussões que têm a ver com moral, mas também na economia, né? Teve escolhas políticas que abrem um ciclo conservador com os governos progressistas ainda tendo força política. Né? Se a gente olha para o Peru, a gente está falando da questão de minérios, enfim, entre outros, soja, né? Grãos de forma diversa. Então, claro que a gente tem que olhar para esse contexto maior de crise econômica, de esgotamento de um modelo de commodities, que vai ter um impacto enorme sobre os países da região. No caso da América Latina, também as lutas de classe se manifestam de uma maneira bastante específica, né? Depois de um ciclo que eu poderia chamar, né, além de governos progressistas, que implementaram políticas desenvolvimentistas, ou seja, utilizaram o Estado como um instrumento da acumulação capitalista para dinamizar a economia de mercado interno, fortalecer os programas sociais, como foi na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina, Uruguai e também no Brasil, que é a maior economia da região. Mas a gente também tem que analisar os alcances e os limites desse projeto. Já nesse diagnóstico estamos nos antecipando esse primeiro bloco de como os governos nacional populares na América Latina tentaram fugir das dinâmicas do neoliberalismo
mas sem quebrar completamente essas lógicas anteriores. O vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, ele se refere às tensões criativas. Como a gente, a partir daí, consegue fazer uma análise sobre os avanços, retrocessos, as diferentes virtudes e defeitos que esses processos populares tiveram nos últimos 12 a 15 anos. Teve diferenças no modelo político que se abre com a chegada do Chávez, né, que depois em vários países forma governos progressistas, com o que foi a década de 90. Né? O lugar do Estado é diferente, mas também tem muitas continuidades. Mostra também muita continuidade entre esses governos progressistas e governos como o mexicano, colombiano, peruano. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que colocar sempre na questão do macro, é o efeito China. Né? Então, ao mesmo tempo que esses países eles apostam no que se convencionou chamar de neodesenvolvimentismo, e se a gente pegar em termos de Brasil, por exemplo, o desenvolvimentismo clássico é um desenvolvimentismo que aposta numa industrialização. Né? Então, como a Transamazônica, como a usina hidrelétrica de Itaipu, sendo que, quando a gente olha para o contexto de hoje, mesmo a gente pensando em neodesenvolvimentismo, em um resgate desse desenvolvimentismo clássico, a gente olha para um mundo em que o grande desenvolvimento econômico chinês vai puxar o mercado para commodities. Então, o que a gente observa no caso do Brasil é uma comoditização da pauta de exportação brasileira. Se a gente vê essa ideia de um desenvolvimentismo que talvez não estava na década de 90, mas que lembra mais, talvez, uma discussão da década de 60 ou de um caminho de industrialização, a gente vê consensos que ultrapassam o progressismo ou não o progressismo. Se a gente vê como os atores políticos internos também se organizam em relação ao extrativismo, megamineração. O preço das commodities, do petróleo, continua sendo fundamental na saúde econômica da América Latina. Né? Então, se o Brasil ele alcança, em certa medida, um nível de industrialização, no início do século XXI, que a gente vê que a pauta de exportação brasileira vai cada vez mais para commodities, o que é delicado, para dizer o mínimo. Mas também tem o seu lado bom, porque o Brasil, para a gente ter só uma ideia, quando a gente pega a pauta de exportação do Brasil na década de 70, 85% da pauta de exportação brasileira ia para Estados Unidos e Europa. Se a gente pega a pauta de exportação já no século XXI, a gente tem mais ou menos 50% a 50% entre países considerados desenvolvidos e países em desenvolvimento, o que possibilitou a países como o Brasil reagir melhor à crise. Bom, eu queria pôr uma provocação na mesa, né? O que a gente pode chamar de um paradoxo social-democrata, onde um governo, uma força progressista, ele faz uma transformação demográfica, ampliando a classe média através do poder de consumo, e essa classe média, com sua vontade de incrementar seu poder de consumo, ela começa a perceber que a direita representa melhor seus interesses que a esquerda, né? Pode ser essa uma chave para entender o esgotamento dos modelos dos governos progressistas de esquerda na América Latina dos últimos anos? Trata-se de sociedades muito complexas, né? Então são muitas classes ou frações de classe social, cada uma também disputando uma fatia de poder, né? Há um consenso, né, entre os historiadores, sociólogos, cientistas políticos de que a burguesia dos países da América Latina não é uma burguesia que traz na sua essência um caráter nacional, ou seja, sempre foi vista aí como uma burguesia entreguista, que até se associa aos investidores estrangeiros na condição de um sócio menor, em vez de defender um projeto de desenvolvimento do capitalismo em bases autônomas, prefere se associar ao capital estrangeiro na condição de um sócio menor para não entregar os anéis para não perder os dedos, por assim dizer. Então é diferente do comportamento da burguesia, mesmo de países de industrialização tardia, como é o caso da Alemanha, né? Vários autores, né, desde o peruano Mariátegui, o uruguaio Eduardo Galeano, os brasileiros Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes ou Nelson Werneck Sodré já apontavam esse comportamento da burguesia local. Eu iria mais profundo, primeiro perguntando se de fato uma classe média, né, o cálculo socioeconômico
tem toda uma discussão, né? Mas talvez seria melhor falar de classe trabalhadora ainda do que de nova classe média. Mas a pergunta que vai mais tentar ir profundo é se o projeto político das novas classes médias, da inclusão pelo consumo, era de fato o projeto político que abriu esses processos políticos, né? Se a gente vai aos levantes anti-neoliberais, né? A guerra da água, a guerra do gás na Bolívia, o Caracazo na Venezuela, 2001, 2002 na Argentina, os movimentos sociais, né? O Sem Terra no Brasil, os zapatistas no México, todos esses movimentos que de alguma forma faziam parte de uma base, de umas discussões das quais os governos progressistas bebem e são um resultado também. A maior parte desses governos, eles se distanciam dos seus movimentos de base, né? Então, a maior parte desses governos, né, desses partidos que chegaram ao poder, partidos progressistas, eles alcançam o poder a partir de um projeto de militância muito próximo a bases sociais, a movimentos sociais. E no momento em que eles chegam ao poder e que se aprofundam e continuam, permanecem no poder, eles vão cada vez mais se dissociando dessas bases, né? O que vai nos levar a determinados questionamentos de legitimidade e eu diria também a questões que vão levar também à crise política, que é justamente a da não identificação mais, né, e de um questionamento de legitimidade com relação, inclusive por parte dessa nova classe média, que é uma classe média que, apesar de ter alcançado, né, aquele patamar, que é um patamar de consumo, a partir de um Estado gestor, de uma política econômica gerida pelo Estado, não vão se identificar com ele. Alguns ensaios de industrialização, desde o século XIX, com Lucas Alamán no México, com Rosas na Argentina, e num período depois, como com Perón na Argentina ou Getúlio Vargas no Brasil, como que eles foram extremamente pressionados ali por outras forças identificadas ali com o imperialismo, né? Essas recentes políticas de inclusão social, elas acabaram trazendo um novo protagonista, que é a chamada nova classe média, que é diferente da classe média tradicional. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso específico do Brasil, né? Essa classe média tradicional, né, que sempre colocou seus filhos em escolas particulares, tem plano de saúde, frequentou os melhores colégios, viaja com frequência para o exterior, tem uma determinada visão de mundo, eles se apoiam justamente naquela ideologia meritocrática, né, que tudo que eles conquistaram foram resultado do esforço pessoal, o fato do filho ter ingressado numa boa universidade através do vestibular. E tem essa nova classe média, por exemplo, são pessoas que agora têm, pela primeira vez na história da família, uma pessoa na universidade que começa a viajar para o exterior ou até mesmo no Brasil, né? A gente vê algumas expressões bastante preconceituosas da parte da classe média tradicional, de que agora o aeroporto parece rodoviária, entre outras coisas desse tipo, né? Então até torcem o nariz. Né? Então, acho que isso fica muito latente, né, diante da crise, por exemplo, que a gente observa no Brasil, quando a gente vê que a Fiesp é o principal catalisador desse movimento. O polo, né, de aglomeração é a Fiesp, né? Então, a canalização é justamente por um símbolo que é um símbolo de mérito, é um símbolo de meritocracia, aliado, então, de uma forma, você tem uma agenda econômica, liberal economicamente, mas, ao mesmo tempo, com uma ascensão de um pensamento conservador enorme, a partir de uma ascensão que vem da área periférica, né, das regiões periféricas, que são extremamente dominadas mesmo pelas igrejas protestantes. O pato e a cruz viram os símbolos desses novos movimentos. Há uma ideia justamente de que o Brasil mudou bastante, né? E é um preconceito, né, com relação às massas, muito parecido com o que o filósofo espanhol José Ortega y Gasset já dizia quase 100 anos atrás, na sua obra sobre a rebelião das massas, né? Quando logo após a Primeira Guerra Mundial, a classe operária na Europa começou a viajar de trem, frequentar museu, ir ao café,
e em alguns outros lugares, né? Então ele pergunta, no que consiste a rebelião das massas? Consiste no fato de que eles não reconhecem mais o seu lugar. Então é uma coisa muito parecida. A classe média tradicional aqui no Brasil acabou não perdendo o poder econômico, não deixou de viajar com frequência para o exterior, consumindo artigos de luxo, mas acabou perdendo bastante prestígio social e agora tem que dividir os mesmos espaços com outras pessoas. Sim. Então se incomodam, por exemplo, com a presença cada vez maior de negros na universidade porque acreditam que essas pessoas agora roubaram a vaga do seu filho. Eu não posso mais ficar sentado vendo a infiltração comunista, a doutrinação comunista. Pois esses 3 restolhos da velha América Latina estão seguindo todos os passos previstos em qualquer manual da história do continente. I don't like the look of this, Fred. Primeiro, a bravata nacionalista pré-colombiana de restaurar o orgulho inca ou aimara. O segundo ato é atacar os Estados Unidos, o demônio. Hell. All the Russians involved, sir? O terceiro ato é a incompetência administrativa e econômica que corrói seu prestígio de governante. I shouldn't tell you this, Mandrake, but you're a good officer and you have a right to know. It looks like we're in a shooting war. Aí chega um índio cocaleiro que copia o Chaves e se torna uma espécie de índio marxista. Aí vem o quarto ato. Vamos sacanear o Brasil, o que também dá prestígio junto aos idiotas. É só isso. Guerra total. Picture. Bom, esses 3 restolhos da velha América Latina são os mesmos que o Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura peruano, ele denominou como as esquerdas carnívoras, fazendo uma distinção entre esquerdas carnívoras e vegetarianas. Dentro das carnívoras estaria a Venezuela, Equador e Bolívia, e fazendo essa distinção, falando que as carnívoras desrespeitavam as lógicas e dinâmicas do capital internacional e do mercado internacional, enquanto as outras faziam os ajustes mínimos, mas respeitando essas dinâmicas. Agora a gente vê umas forças que entram nas instituições e que fazem umas transformações agressivas. Por exemplo, a gente pensa agora no Macri na Argentina, que ele chega e por decreto presidencial ele derruba a lei de controle democrática da mídia, né? Então, vendo essas direitas também surgindo no Brasil através do impeachment e essa distinção de carnívoras ou vegetarianas, será que a direita na América Latina realmente consegue comer legumes? Então, quem são esses atores? São realmente novos atores? Qual a distinção desses atores com referência aos da década dos 90? A gente viu aí um porta-voz dos oligopólios midiáticos, né? Então, muito sintonizado ali com os interesses dos Estados Unidos, inclusive, né? A Rede Globo é um dos personagens, um dos mais tristes episódios da história do Brasil, a ditadura militar. Apoiou o golpe e a ditadura até o final, né, durante os seus 21 anos, né? Sempre colaborando muito próximo do regime. Eu acredito que essa agenda conservadora ela está longe de ser nova, né? Então a gente tem aqui grandes pensadores do século XIX que retratam muito bem isso, né? Um deles é Joaquim Nabuco. Então a fala do vídeo seria uma fala aceitável e corriqueira no final do século XIX, né? Eu consigo ver, né? E aí é até triste porque por mais que o vídeo seja uma palhaçada, né? Não é uma palhaçada de fato, porque esse tipo de pensamento ele é retratado não só em falas como a de Joaquim Nabuco, mas em falas de candidatos à presidência no último debate eleitoral em 2014. Né? Então, a gente tem efetivamente um pensamento, né, nesse sentido que eu considero um pensamento conservador, que é transversal. Os atores, com relação à sua pergunta, eu não diria que são novos atores, pelo contrário, mas acho que também a gente tem que olhar com cuidado, porque, na verdade, a gente está falando de estruturas complexas. Então, se eu estou olhando, por exemplo, para o Brasil, eu estou falando de um PSDB, né, que, juntando o PMDB, e é bom lembrar que ninguém governa o Brasil sem o PMDB desde 1946, porque as mesmas estruturas e os mesmos grupos políticos estavam presentes ali no então PSD, migraram para o MDB e se tornaram PMDB na Nova República. Tem uma imagem do Macri indo encontrando Obama e empresários americanos para tentar investidores norte-americanos
jacimentos e projetos até então prometidos para o governo anterior pela China. Eu acho interessante isso de sai China e entra os Estados Unidos, mas o tipo de desenvolvimento, o tipo de projeto de mega mineração, de exploração de petróleo em algumas áreas com grande risco para o meio ambiente, é o caso do fracking, etc., não é discutido, né? E nesse sentido, isso que a gente discutia de uma direita da cruz, né? A gente tem que ver também uma esquerda, né, que em grande parte se apoiou não só no desenvolvimentismo, mas também no nacionalismo e na cruz também. Talvez, né, na origem, no início dos 2000, né, teve movimentos na Bolívia, no Equador, na Venezuela, que se diferenciavam do que era o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Mudanças constitucionais que tinham a ver com formas indígenas de propriedade, de justiça, que realmente eram uma agenda radical ou de reformas, assim, de mudança, né? Mas o que a gente vê hoje, assim, o modelo que se estabiliza como os progressismos na América do Sul, não foi por esse caminho. Eu faria uma observação, né? Essa esquerda não chegou ao poder na América Latina, essa esquerda chegou ao governo. Preciso fazer uma distinção entre essas duas esferas, né? Eu acho que o governo é uma das instâncias do poder. O Rafael Correa, que é também um grande economista, quando foi eleito presidente do Equador, ele deu uma entrevista para uma emissora de televisão dos Estados Unidos, a CNN, e estabeleceu exatamente essa diferença. Quando a repórter perguntou para ele, agora que você chegou ao poder, ele já corrigiu imediatamente, não, nós chegamos ao governo. E deu uma aula de ciência política, ele dizendo, olha, é o seguinte, o governo é uma das instâncias do poder. O poder envolve, além da chefia do poder executivo, o judiciário, o legislativo, a burocracia de Estado, os funcionários de carreira, civis e militares, e inclusive os oligopólios midiáticos. Há também, quando a gente pensa nessa esquerda tradicional, quando chegar ao governo, né, como eu falei, eles ainda estão muito identificados com aquela ideia do progresso como identificado com industrialização. E esses novos movimentos sociais a gente pode chamar também de movimentos pós-materialistas. Né, quando a gente olha para o Macri, e aí eu sempre falo, né, que se o Brasil não é para principiantes, a Argentina é menos ainda, eu diria, porque o peronismo em si é, ao meu ver, o próprio sistema político. Então, se a gente olha para a Argentina, a gente está falando de um partido justicialista, herdeiro do peronismo e que traz na década de 90 o Menem. Os dois candidatos eram peronistas e os dois candidatos eram menemistas, quase, né? Isso na linha da complexidade, né? Porque Cristina e o Néstor Kirchner, de fato, apoiaram o Menem também, né? O peronismo se ramificou, né? Tem peronismo de esquerda e de direita. E peronismo de direita, né? Tanto é que eu não sei assim como o getulismo, o varguismo no Brasil, né? Sim, mas as ramificações do peronismo acho que foram mais complexas. Né? Até porque, né, o símbolo do peronismo, né, você tem a letra da sua vertente dentro do símbolo. Né? E hoje em dia nem se fala tanto com relação a Cristina Kirchner de peronismo, mas se fala de kirchnerismo. Né? Então, ao meu ver, e eu acho que essa é uma crítica válida, porque isso em relações internacionais, em ciência política, a gente tem sempre a tendência de falar de novo, né? O novo ator, os novos processos. Eu, particularmente, tendo a ver de uma forma muito mais de processo histórico, né? E muito menos novidade e muito mais continuidade em relação a grupos, processos e agendas. Se for para pensar com um cineasta, não vou pensar como um cineasta medíocre como o Arnaldo Jabor, eu prefiro pensar como aquele documentarista argentino, Fernando Solanas, que fez um brilhante documentário sobre a crise em 2000 no país chamado Memória do Saque, ou Memória do Saqueio, né? Então ele mostra o que foi realmente aquela crise, o que foi o final da década de 90, depois daquele governo Menem, inclusive, e o que aquilo representou em termos de expoliação da população mais pobre do país, né? Então, quer dizer, foi um empobrecimento geral, um crescimento
da miséria, da violência no país, da desigualdade, né? Enquanto durante muito tempo os Estados Unidos, por exemplo, né? O Menem queria estabelecer relações carnais com os Estados Unidos, né? Ele defendia o ingresso da Argentina na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Então, para ver realmente o grau de subserviência que chegam nessas elites políticas na América Latina. Então, não muito diferente do que aconteceu em outros países. Era Menem na Argentina, Fujimori no Peru, Collor de Mello e Fernando Henrique no Brasil, Salinas de Gortari na Venezuela, né? Demoramos 200 anos para lançar um arranjo regional efetivamente latino-americano. Né? A CELAC ela é o primeiro arranjo a congregar os 33 países latino-americanos mais Caribe. Né? Em tempos recentes, a gente está falando o quê? De 4, 5 anos. Né? E o Mercosul avançou mais rápido que a própria articulação da União Europeia, né? Sim, até porque, isso eu acho que é importante, porque o que a gente vai observar agora é uma disputa sobre o Mercosul. Né? Porque o que ficou muito claro nas falas, né, do Serra, do PSDB de uma forma geral, do Rubens Barbosa, daqueles setores que representam esse pensamento, é que o Mercosul da década de 90, que é o mercado comum, ou seja, né, um dos estágios da integração econômica, não foi alcançado, né, e que, na verdade, a gente tem que resgatar aquele processo de integração econômica. Sendo que o que os governos progressistas fizeram é justamente dar um caráter social e político para o Mercosul do século XXI, criando o FOSEM, né, para redistribuir renda, criando o Parlasul, né, criando, então, mecanismos sociais e políticos dentro do Mercosul que não agradam aos setores de direita. Bom, então, quer dizer, são todos eles identificados com esse projeto neoliberal. E a tendência hoje é justamente com a chegada dessa nova direita de recolonizar esses países, inclusive, né? Tendo essa provocação, vamos passar pelo terceiro vídeo. Isso que está acontecendo vai refletir muito nas ações do Mercosul, nas ações de toda a integração, eu acho que do continente, né, latino-americano. Nos países latino-americanos, o processo de identidade nacional é importante. Ele reafirma o desejo de se afirmar, né? Se construir como país, como nação. Toda a América Latina está sendo ameaçada assim, de forma mais ampla. É o Estado Democrático de Direito e o Estado de Direito também, né? Evo Morales, nós outros nos conhecemos no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Talvez você não entenda, eu sou lá do Anita Garibaldi. Hermano, para nós outros, vamos construir uma América Latina internacionalista. Amigos latino-americanos, juntem-se a nós, somem forças, mostrem que vocês também estão junto com o Brasil, vocês estão juntos a favor da democracia, que vocês querem o melhor para esse país, o melhor para a América Latina como um todo, que isso vai ser muito importante. Fica uma experiência inédita de governos populares na América Latina, que, entre outras coisas, a gente pode atribuir-lhes uma transformação na cultura política dos latino-americanos. Vemos hoje na Colômbia, no Chile, inclusive na Argentina, do Macri, uma mobilização geral em apoio à democracia no Brasil. Eu não posso parar de pensar se a experiência do Podemos na Espanha ou o fenômeno da campanha política do Bernie Sanders nos Estados Unidos fossem possíveis sem a discussão que a América Latina deu frente ao socialismo nos últimos anos, né? Então, a pergunta fundamental é o que fica quando o progressismo deixa a caça de governo? Eu acho que dá para fazer um balanço, tanto no nível internacional quanto no nível interno. No nível internacional, eu realmente reforço a ideia de que a gente modifica e aprofunda as estruturas institucionais, o que é bastante positivo, considerando o nosso histórico, né? Principalmente se a gente olha a partir da política externa brasileira, já que o Brasil historicamente virou as costas para a América Latina e se viu em dificuldades inúmeras vezes por conta disso. Na Liga das Nações, na década de 20, a gente tem vários episódios em que o Brasil, na verdade, traz uma pauta latino-americana que não se sustenta porque ele não tem o apoio dos países vizinhos. Então, isso é importante, né? E eu acho que, ao mesmo tempo que isso é um legado,
eu também vejo um novo desafio agora para testar essas instituições internacionais. Pensaria também num limite no próprio horizonte político do progressismo, né? Porque é verdade que no Brasil a situação do presidencialismo e coalição, né, obrigou a ser um governo que, em parte, era um governo com os que hoje estão tentando criar um novo governo, né, o PMDB, etc. Mas se a gente vê na Argentina, no Equador, na Bolívia, nos parlamentos tiveram maiorias, às vezes, de 2/3. Eu acho que essa é uma das questões. Acho que os partidos progressistas em alguns desses países apostaram pouco na briga pelo legislativo, que permaneceu, né, durante muito tempo da mesma com os principais partidos conservadores ou partidos tradicionais. E também uma saída, talvez, né, já que a gente teve uma tendência de centralização desses partidos, né, eu acho que é um ótimo momento para a gente pensar, a partir desse legado, até que ponto não é possível também uma saída de partidos progressistas que sejam mais à esquerda e que dialoguem, de fato, de forma mais direta com os movimentos sociais, uma vez que eles alcançam o governo. Serve para pensar, do ponto de vista do Brasil, outro tipo de limites também, né? Em parte, por exemplo, nesses consensos com o desenvolvimentismo, etc. E um outro elemento que tem a ver, na verdade, com o que você levanta é essa aposta numa forma política muito dependente do líder, do modelo hiperpresidencialista e na centralização nas decisões, né? Um grande limite aí desses governos é justamente o exercício de uma liderança personalista, carismática, inclusive, né? Como é o Hugo Chávez, né? Como é Rafael Correa, Evo Morales ou Lula. Né? Existe uma grande dificuldade de fazer um sucessor. A Cristina Kirchner mesmo, ela deixou o governo com alto grau de popularidade, a maioria da população aprovava o seu governo, enfim, e não conseguiu fazer o sucessor. Né? Ou seja, carisma não se transfere. Né? Então, quer dizer, esses governos de esquerda tendem a assumir, inclusive, um papel, até certo ponto, desmobilizador também. É o caso do Lula. Aqui tem o André Singer, né, um cientista político, professor da USP, escreveu uma obra, Os Sentidos do Lulismo, né, Reforma Gradual e Pacto Conservador, onde ele mostra exatamente que o lulismo ele é desmobilizador. Isso não foi escrito por um crítico, de uma pessoa que é da oposição conservadora. Foi porta-voz da presidência da República no primeiro governo Lula, né? É um petista de carteirinha, inclusive. Fala, olha, de fato o partido durante o governo não se preocupou realmente em mobilizar as massas. E aí está também essa guinada conservadora do partido. Aí voltamos a essa distinção que você bem colocou, que eu acho que é fundamental para analisar esse cenário, que é a distinção entre governo e poder. Porque a direita ela tem umas estruturas de poder bem estabelecidas. Elas saem do governo, mas elas estão nos think tanks, no setor financeiro, nas empresas, na grande mídia. E a esquerda fica baseada nessa figura carismática, quase messiânica, do líder, do bom cenário internacional, que possibilita também essa correlação de forças, e dos movimentos sociais tradicionais. Então, onde a esquerda pode construir poder fora do governo? Esse é o grande desafio, sem dúvida. Pensar que não se deve... A atuação política não se deve dar apenas pelos meios institucionais. Então, a gente vê a dificuldade realmente que os governos têm em dar respostas aos movimentos sociais. As manifestações que aconteceram no Brasil em junho de 2013, a resposta do governo foi criminalizar o movimento, inclusive do prefeito de São Paulo, né, o Fernando Haddad, que é do Partido dos Trabalhadores. Tem uma relação muito tensa, então, com esses movimentos sociais. Hoje a gente vê, assim como os conservadores e os liberais ficam às vezes difíceis de diferenciar, o progressismo também acaba dando formas políticas tradicionais que a esquerda, o progressismo, na origem sempre combateu, né? E esses elementos têm a ver com o que os
movimentos e os povos indígenas colocam no debate, né, que formas de autonomia territorial, formas diferentes de representação, assim, encontrar formas para além, inclusive, da república. Eu acho que quando a gente olha para o que está por vir agora, acho que a gente também tem que olhar para um debate valorativo e institucional. Então, quando a gente olha para o debate valorativo, pensar que esses governos progressistas, eles se alimentaram de um debate desenvolvimentista, que eles vão beber nesse desenvolvimentismo clássico, né, transformam esse desenvolvimentismo num neodesenvolvimentismo, então dando um caráter redistributivo, mas mantendo a questão que muitas vezes é uma questão predatória, né? Então quando a gente olha para Belo Monte, né, quando a gente olha para grandes obras colossais como essas, eu acho que o grande desafio é pensar como é que esse progressismo ele pode se reinventar a partir de um novo debate valorativo que não necessariamente tem esse cunho neodesenvolvimentista. Ou se tem esse cunho desenvolvimentista, eu acho que vale a pena olhar para o debate maior que hoje existe no mundo sobre o que é desenvolvimento, né? Hoje, entender desenvolvimento não é entender desenvolvimento clássico, que era considerado crescimento econômico, que era PIB na década de 60. Né? Então, a gente passa por todo um questionamento, a Amartya Sen é uma grande figura na década de 90, na criação do Índice de Desenvolvimento Humano, né? Em uma outra forma, então, de mensurar esse desenvolvimento. E eu acho interessante também mencionar que quando a gente olha, por exemplo, para a conferência da Rio+20, países como Venezuela, Equador e Bolívia são tidos como grandes exemplos de desenvolvimento, né? Dentro desse novo debate sobre o que é o desenvolvimento no século XXI. E isso passa tanto por uma questão de desenvolvimento local, então pensar o desenvolvimento a partir de uma lógica local, mas também a partir de uma lógica institucional, pensar também modelos de representação. Eu concordo plenamente. Acho que o modelo representativo está em crise no Brasil e no mundo, né? O que a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, no Congresso Nacional, é óbvio, né, que algumas categorias, algumas classes sociais estão sobre-representadas ali. A maioria dos deputados e senadores são grandes proprietários de terra, enquanto são a minoria no interior da sociedade. As mulheres estão subrepresentadas, são menos de 10% dos deputados e senadores. Os negros igualmente, os trabalhadores assalariados da indústria, do comércio, da agricultura, da pecuária também estão subrepresentados. Então a maioria ali dos representantes são banqueiros, industriais, membros da alta burguesia comercial, enfim. Então, com interesses muitas vezes escusos e inconfessáveis também, né? Então há uma distorção, uma forte promiscuidade do poder político com o poder econômico. A gente sabe que o poder econômico joga pesado durante as eleições, isso já foi muito analisado por diversos cientistas políticos, enfim, enquanto que a maioria da população, de fato, não é apenas o governo que está em crise, é o sistema político brasileiro. Como o tema central aqui é a América Latina, eu estou muito interessado em saber, te fazer uma pergunta, inclusive, Soheila, no seguinte, né? Eu estou vendo ali um quadro com a imagem do Pablo Neruda, né? E pensando também em outros intérpretes da América Latina, Simão Bolívar, José Martí, Fidel Castro, né? Aqueles que se debruçaram para pensar realmente a América Latina, o Mariátegui no Peru, entre outros. É possível, né? A minha pergunta é essa, né? É possível pensar numa identidade latino-americana nos dias de hoje? E essa até que ponto, é uma né? pergunta muito difícil, eu diria, né? Quando eu dou aula sobre a América Latina, eu costumo começar a aula com a seguinte pergunta: a América Latina existe? Se a gente olha para a década de 90, né, como já foi até dito aqui, o governo brasileiro não utilizava, né, os governos da década de 90, e inclusive o governo Lula, não utilizava o conceito de América Latina. Eles utilizavam o conceito de América do Sul. Ou seja, você transforma um conceito que era um conceito geográfico num conceito político. No Brasil, não existe uma grande aposta na educação, por exemplo, que eu acho que é uma questão essencial,
para uma identificação, né, para justamente forjar. Eu não gosto muito do termo forjar, na verdade, mas para criar, né, ou para apostar, melhor dizendo, no conceito de América Latina. É preciso trabalhar em cultura, né? É preciso, efetivamente, ensinar história latino-americana nos colégios, né? Isso não se faz no Brasil, né? Então, eu tenho um ponto de vista um tanto quanto otimista, né, nesse sentido de que estamos mais próximos hoje, mas ainda muito distantes de um efetivo conceito latino-americano. Eu, na Colômbia, nunca estudei, por exemplo, o processo de descolonização no Brasil, e eu acho que no Brasil também não se estuda o processo de descolonização da América Latina em relação com o Império da Espanha, né? Mas, assim, pontuando novamente para a pergunta que você deu na centralidade, ao meu ver, que é a questão política, não é? Eu acho essencial perguntar se existe de fato, e se pode falar da América Latina, mas qual a importância também de falar da América Latina. Porque também tem uma América Latina para os trabalhadores e uma América Latina da burguesia. Né? Eu acho que, com relação às elites dominantes, existe muito mais consenso do que entre os trabalhadores, infelizmente. Que fala muito da nação, mas que tem contas na Suíça. Exato. Então, aí se vê o patriotismo, né? Onde entra essa pátria especulativa e onde entram as garantias coletivas, democráticas. Né? Bom, então jogando a bola também aqui, eu gostaria de saber a sua opinião ainda nessa linha sobre identidade latino-americana. Se a gente pode falar que existem alguns países, talvez, que tenham contribuído mais para a constituição desse conceito de América Latina do que outros na região. Você acha que tem alguns que apostaram mais nesse conceito? Eu vejo os limites do conceito que tem a ver com o que você apontava, né? De uma herança latina que, no fundo, é das elites descendentes de europeus, né? Que podem, sim, em algum momento ter uma agenda progressista, né? Como foi no momento das independências, mas que hoje fica bastante em evidência o que ficava fora, assim, essas maiorias que não entravam, né? Então, nessa agenda, sim, talvez teve movimentos nacional e populares que investiram na ideia de pátria grande, que acho que é um conceito interessante e tem lutas para ser feitas nesse sentido. Que a gente precisa defender a América Latina das elites estrangeirizadas ou vendipátrias, né, na linguagem do nacional e popular, as oligarquias. Mas tem outras agendas, né, dessas famílias da periferia, negras que foram mortas por esquadrões policiais na periferia, né, que não entram no arranjo político progressista, né, os índios. Então, deixariam aberto. Assim, Latinoamérica, sim, mas também essa oposição à ideia do progresso, do crescimento, modernização. Diante de tudo isso que conversamos e para ativar esse canal de comunicação interregional, eu vou deixar um desafio para vocês, de mandarem as suas conclusões, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo. Então, vamos em 1 minuto fazer uma conclusão em portunhol. Quem sabe falar espanhol maravilhoso, quem não, se joga no portunhol. Então, ai, que medo. Uma conclusão de 1 minuto. Eu posso falar em brasileiro? Podemos começar... Mas é difícil, porque quem sabe português e espanhol não consegue falar portunhol, às vezes. Eu queria, porque é língua de fronteira, e então o que eu diria é que precisamos de pensar nas fronteiras, né? Justamente para apagá-las, certamente, mas isso que surge nos lugares liminares, né? Nos lugares onde a gente não está totalmente dentro, mas não está fora, né? E então é um pensar de fora, mas que está dentro também, né? E acho que essas pessoas das quais eu estava falando, esses lugares de enunciação política, essas formas políticas
hoje tem muito a ver com fronteiras, faria uma homenagem ao portunhol no sentido de ser uma língua de fronteira, né? Isso que tem no Chuí, em Letícia, na Tríplice Fronteira, essas línguas que eu queria conseguir falar, porque acho que é de lá que temos que pensar a realidade latino-americana. Portunhol surreal, as conclusões. Gente, é tão difícil. Bueno, entonces creo que un mensaje a Latinoamérica es un deseo de que sigamos unidos y hoy creo que estamos más próximos de hacerlo de lo que estábamos hace 100 años atrás. Entonces, si tengo que dejar un mensaje acá, es un mensaje de unión, un mensaje de continuación con instituciones como UNASUR, como CELAC. Entonces, que sigamos unidos y profundizando todo este proceso, independientemente de lo que pase con los gobiernos ahora, porque sabemos que es un periodo de cambios, pero que sigamos reflexionando acerca de nuestra realidad política, social y económica. Maravilloso. Me recuerdo una canción de un cantante cubano, Pablo Milanés, canción sobre la unidad de latinoamericana. Es muy importante pensarmos que nosotros somos uno diante de los enemigos comunes, el imperialismo, los ataques Estados Unidos que apoyaron golpes de Estado en muchos países vecinos, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, en fines de los 60, principios de los 70. Y entonces ahora también me parece que hay una conspiración, no creo que sea una coincidencia, las articulaciones del gobierno de los Estados Unidos con los investidores extranjeros en estos países, y creo que nuestros problemas son los mismos. Subdesarrollo, muchos pobres, desigualdades sociales, muchos muy grandes. Esta es la región más desigual del planeta y por tanto creo, como Pablo Milanés, que es preciso, que es necesario una unión entre todos los pueblos latinoamericanos. Los intereses son comunes e, portanto, somos uno. Muito obrigado e a gente se vê no próximo programa. Obrigada a você. Gracias.